O capítulo 322 do mangá de Black Clover tá no ar, com um final espetacular, que eu vibrei muito. A gente teve a chegada daquele que a gente esperou tanto tempo, né? Teve a Leona, a deusa, superando os limites dela mais uma vez, só que agora pode ter algumas consequências complicadas. Enquanto isso, o Yuno se esquiva tanto do Lucifero, que deixa o diabão lá puto. E além de tudo, teve o Nath indo em direção à morte, mais uma vez, porque o Nath gosta de fazer despedida clichê, à beira da morte, ele não pode ver uma oportunidade de se jogar nela, que ele vai pra lá. E teve também novidade sobre o demônio ovelha. Então deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me rendeu alguns pesadelos essa noite, porque eu tive que ler uns livros satânicos para poder saber mais sobre esse demônio. Também se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho se ele não tiver ativado. Todo sábado tem review do mangá de Black Clover por aqui. Depois do Asta Zumbi levantar mais morto do que vivo, né, lá no capítulo anterior, o 322 dá continuidade com ele indo nessa situação em direção aonde o Yuno e a Leona estão lutando contra o Lucifero. E, gente, é só poeira que sobe, porque o bicho tá pegando tanto lá, tanto que não dá nem pra ver eles lutando. É muita poeira circulando em volta deles. Ainda bem que o Nath apareceu ali super sensato para poder impedir o suicídio do Asta, que estava claramente caminhando pra morte, meu. Tipo, ele mal conseguia segurar a espada dele. O que é que ele acha que ele estava indo fazer naquela batalha? Ele não conseguiu ser curado, de fato. A gente não teve, pelo menos por enquanto, aquela visão que eu mencionei lá no vídeo anterior, que o Asta poderia ter enquanto estava desmaiado. Se você não viu, depois dá uma olhadinha lá no vídeo que você vai entender. Mas a gente teve o Nath deixando bem claro que o Asta nessa situação não pode fazer nada, né? E que ele não tem condição nenhuma de lutar de uma forma decente. Só que em contrapartida, ele, o Nath, né, ele ainda consegue fazer algo e ele tá disposto a tentar, mesmo que ele saiba que ele não tem nenhuma chance contra o Lucifero, e realmente o Nath sabe disso, ele é muito sensato. Inclusive, quando ele fala que o Lucy não pode ser derrotado sem a antimagia do Asta, dá a entender de forma bem clara que só a antimagia mesmo pode fazer alguma coisa contra ele, né? Nem o modo santo, nem as magias arcanas que a gente tem em alguns cavaleiros ali, que são as formas que se tem, né, de lutar meio que de igual para igual contra os demônios, tem a capacidade de derrotar o Lucifero, porque ele não é um simples demônio, nem só um demônio super forte ou mais forte do submundo, né, como foi falado que ele é. Ele é simplesmente o rei do submundo, gente. Então isso coloca ele acima de todos os outros, num patamar de força muito mais elevado. E vale lembrar que ele não tá nem com 100% do poder dele ali ainda. Então, se agora já tá quase impossível, imagina quando ele tiver completinho ali. Acabou tudo. Então, o que o Nath faz? Ele propõe que eles enfrentem o Lucifero juntos, né? Não porque ele acha que ele pode ferir o Lucy de fato, mas sim porque ele entrando no modo Echoes, ele consegue se mover, mesmo com toda a gravidade do Lucifero, que pode ser lançada contra eles ali naquele momento, e porque esse modo também dá uma resistência física enorme para ele, apesar de diminuir a agilidade. Então o que ele está propondo aqui nada mais é do que ser o próprio escudo do Asta, para poder defender ele com o próprio corpo até eles conseguirem uma brecha para o Asta atacar. Enquanto isso, a Leona e o Yuno estão tirando a paciência do Lucifero, que sinceramente, gente, esse cara tem borderline, não é possível. O cara tá tranquilão e do nada ele tem uns surtos, uma puta alteração de humor, vai destruindo tudo. Vai por mim porque um border conhece o outro, tenho certeza que ele também é. Só que por mais que ele tenha força e agilidade, o Yuno, usando a conjunção dele, ele consegue se esquivar dos ataques do Lucy, né? Porque ele consegue se teletransportar e aí ele não toma nada, nenhum ataque. Inclusive, ele consegue atingir o Lucifero com a espada. Só que apesar dele fazer isso, não faz nem cócegas no cara. E isso que ele tá usando os dois grimórios ao mesmo tempo. Então ele tem a magia de estrelas para fazer esse teletransporte que eu falei. E o modo Zéfiro da magia de vento dele para atacar corpo a corpo ali. A Leona tá usando ainda a encarnação do fogo do inferno, né? Então ela consegue atingir um nível de poder tão absurdo que ela consegue se esquivar dos golpes do Lucy de maneira até que fácil, né? E mesmo quando ela leva algum, ela não sofre nenhum dano mais sério, aparentemente, né? Ela tomou um dano aí, um murro nesse capítulo, mas a gente já vai falar sobre isso. Então ela tá lá, loucona, de 4 em cima de uma rocha, que tá despedaçada, que nem uma leoa mesmo, atacando. Achei sensacional isso.
ela na real que tá se divertindo com tudo que tá rolando, mesmo que eles morram, né? Só que o Lucifero já extrapolou os limites da paciência dele, ó, faz tempo. Porque o que ele quer na real é matar o Asta, porque feriu o orgulho dele, né? Cortou a pontinha lá do chifre dele. Então imagina, um ser tão inferior a ele foi capaz de fazer isso. E claro que internamente o Lucifero também quer matar o Asta, porque ele sabe que ainda que numa escala menor, o Asta representa um certo tipo de risco contra ele por causa da antimagia. E é por isso que ele precisa matar o Asta o mais rápido possível. Só que ele precisa lidar com as outras pessoas que estão ali lutando contra ele antes disso. E é agora que a gente tem algumas informações sobre aquele demônio brisado lá do segundo andar que tá ali só de boas, vendo a treta rolar, né? E com isso também dá para fazer algumas especulações sobre o Lucifero, que tá lá possesso e ordena que esse demônio enfrente a Leona e o Yuno para o caminho ficar livre para ele ir até o Asta. Nessa hora, o Lucifero revela pra gente que o nome do demônio é Adramalek e ele é encontrado em algumas tradições como a Cabala, a judaica cristã, é encontrado também na religião suméria e em várias outras. Eu vou explicar algumas referências de forma resumida para vocês, pra gente fazer algumas suposições. Ele aparece nas narrativas de feitiçaria da Idade Moderna, que dizem que ele conspira para poder derrotar o Beelzebub, e a gente já vai falar sobre isso. E segundo a magia goética, o nome dele se origina de um deus rival do deus dos hebreus, que é o deus dos cristãos pra gente hoje em dia. Já de acordo com o Dicionário Infernal do Jacques Auguste, que foi publicado em 1818, o Adramalek é citado como o grão-chanceler do inferno. E grão-chanceler nada mais é do que um conselheiro-chefe, chefe de ministros, ou então primeiro-ministro, ou seja, a posição do Adramalek, segundo esse dicionário infernal, é bem alta, né? A posição dele lá no inferno. Ele também é citado como o grão-chanceler no livro Les Farfadets, acho que é assim que se fala, só que na Ordem das Moscas, uma ordem demoníaca que foi fundada pelo Beelzebub. E já no livro Demonologia do Colin Plancy, descreve ele como o presidente do Senado dos Demônios. Tem também algo sobre ele na religião suméria, né? Lá ele é considerado o deus Sol e seria casado com a Anamalek, que era a deusa Lua. Ele também é citado na Bíblia dos cristãos, lá em 2 Reis 17:31, como um dos deuses de Sepharvaim, que era um povo que queimavam os próprios filhos em sacrifício ao Adramalek. E agora a gente chega ao ponto mais importante, que ele é um dos 10 sefirotes negativos da Árvore da Morte, ou seja, da clifote lá da Cabala, né? Que eu já expliquei aqui no canal também algumas vezes. Ou seja, só referência boa em relação a ele. Inclusive, visualmente, ele é sempre representado como um ser com um corpo humano, um torso humano, né, uma cabeça de mula e penas de pavão nas costas, bem diferente do visual do personagem no mangá. De acordo com a Cabala, o sefirote negativo Adramalek é comandado pelo Samael, que se você procurar no Google, vai encontrar em vários sites que ele era o anjo do envenenamento, o Samael, né? Mas pode haver uma possível confusão aí, já que se você analisar a etimologia da palavra, você tem Sama, que significa veneno, e El, ou El, que significa de Deus, né? Formando o veneno de Deus, mas que também pode ser traduzido como Deus cego ou cegueira de Deus, segundo os livros apócrifos. E quem é Samael? Lúcifer, que a gente encontra aqui em Black Clover como Lucifero, ou melhor, Lucífero, né? Já que o nome dele tá em italiano no mangá, ou seja, aqui em Black Clover, o Adramalek seria talvez um subordinado do Lucifero, mas a gente também vai falar sobre isso. O nome Samael seria o verdadeiro nome do Lúcifer, né, segundo as tradições cristãs canônicas, e que era chamado portador da luz, que é o que significa Lúcifer. E nas tradições judaicas, ele é identificado como anjo da morte, que era o ex-quinto chefe do céu, que se casou com a Lilith, depois que ela dispensou o Adão lá e tal, e aí tem toda a história que a gente já conhece. Feitas essas considerações, vamos ao que interessa aqui.
Pode ser que o Lucifero tenha uma posição de liderança diretamente sobre o Adramalek, né? Já que ele ordena que o cara lute contra os cavaleiros para ele ali naquele momento. E segundo a Cabala, ele, o Lucifero, né, o Samael, é quem rege a Sephiroth negativa Adramalek. Só que aparentemente o Adramalek não tá muito afim de obedecer ele não, né? Já que ele fica lá parado, olhando pro Lucifero com aquela cara de brisa dele e simplesmente fala que não tá afim. O que pode significar que talvez ele não seja um subordinado direto do Lucy, se a gente levar em consideração que, como eu disse, ele é citado, né, como grão-chanceler da Ordem das Moscas lá, né, que ele conspira para poder derrotar o Beelzebub e que esse seja mesmo o seu objetivo, então por isso ele não fez nada até agora, porque o foco dele não seriam os humanos, a humanidade, nem nada disso. Seria só tomar a posição do Beelzebub lá para ele. Isso faz mais sentido ainda quando a gente analisa que as duas vezes que ele se referiu ao Lucifero, ele usou o sufixo san, que é geralmente usado na língua japonesa, né, como senhor, mas em relações onde os indivíduos tenham ali uma hierarquia semelhante, um cargo semelhante, mas que não tenham muita intimidade um com o outro. Se for isso, faria todo sentido ele não obedecer o Lucifero nesse momento e ficar só parado ali. E pode ser ainda que, para conseguir vencer o Beelzebub, ele faça um acordo com os cavaleiros mágicos, né? Se una a eles, porque eu acho que ele tem cara de quem vai trair o Lucifero, os demônios, por benefício próprio. E aí, dessa forma, os cavaleiros têm alguma chance de vencer. Ainda que seja esse o caso, pelo fato do Lucifero ser o rei do submundo, o Adramalek deveria se submeter a ele, né? Mas, gente, a questão é que a hierarquia dos demônios, ela é baseada em violência e intimidação ao invés de autoridade e respeito. Então, você tem demônios que fazem as coisas pelas suas costas, como o Zagred e a Megícula, né? Ou então demônios que desobedecem quando as coisas ficam mais soltas ali, como tá rolando com o Adramalek. E se ele for mais fraco que o Lucifero, pode ser que ele também tenha sido oprimido por ele, porque o próprio Lieb já disse que isso rola lá no submundo, né? Quando um é mais fraco lá, ele acaba sendo oprimido, e aí o Adramalek guarde rancor do Lucifero e por isso ele se negue a ajudar ele ali nesse momento. E enquanto a luta tá rolando, ele ainda faz uma observação importante sobre a Leona, elogiando ela e todo o desenvolvimento dela na batalha, só que através dele a gente descobre, né, que ali no momento que a Leona não consegue manter o formato do corpo dela, ela até fica surpresa com isso, que o motivo foi ela ter chegado ao limite da proximidade da mana, que é como se a matéria que compõe o corpo dela tivesse se transformado e agora não fosse mais matéria, fosse só mana, só poder. E por isso ela teria perdido o formato do corpo humano dela, ela não consegue manter isso. Isso pode trazer algumas consequências graves na hora dela desativar ali o modo encarnação do inferno, né? Como ela pode ficar paralítica, ela pode perder uma parte do corpo, até mesmo sofrer algum dano severo ali, como queimaduras de 3º grau, chegando a ficar debilitada permanentemente, ou até morrer, apesar de que eu espero que isso não aconteça. E foi justamente por perceber isso, que isso estava acontecendo, que ela acaba se distraindo ali, toma um golpe do Lucifero, que também atinge o Yuno e fica definitivamente com o caminho livre para ir até o Asta. Nessa hora, enquanto ele tá procurando o nosso anão zumbi, aparece de novo aquela casa com um relógio bem no fundo da cena e eis que surge o Nath fazendo uma fusão com os dois demônios dele. Então ele entra no modo Canos com o Ecos. E com isso ele consegue usar 2 cachorrão lá, né, para poder abocanhar em cada um dos braços do Lucy, na expectativa do Asta finalizar ele. Só que na hora que o Asta aparece na frente do Lucy, com a katana do Yami, diga-se de passagem, ele se solta bem fácil dos doguinhos e vai com tudo para matar o Asta. Que, gente, se tomar um peteleco ali de leve, morre, né? Porque ele tá no estado crítico. Só que o Nath entra no modo suicida de novo, né? Tá lá pra defender o anão zumbi com a armadura Ecos. E ele toma todo o dano que o Asta ia levar. Nessa hora já desfaz as uniões demoníacas dele, ele fica gravemente ferido, né? E como sempre ele já começa a fazer o discurso pré-morte, que ele sempre faz quando leva um dano sério, porque aparentemente a única forma que ele acha que ele tem de se redimir com o Morgan
é se matando, né? Puta que eu pariu, vai num psicólogo, pelo amor de Deus, piá. Só que tinha uma pessoa que não ia deixar esse discurso pré-morte dele ir até o fim, que era ninguém mais, ninguém menos que o Yami. Que, meu Deus do céu, eu sabia que ele ia aparecer em algum momento nessa luta e esse era o acontecimento que a gente mais estava esperando. Jesus amado, ele apareceu, não tô nem acreditando. Cada sorriso na cara dele foi espetacular. E o Yami já manda na cara dele, né, perguntando: o que é que você pensa que tá fazendo? Tipo, você tá se preparando pra morrer? O que é que você tá fazendo? Vice-capitão. Gente, ele chamou o Nath de vice-capitão e salvou a vida dele. O Yami é muito foda, mano, caralho. É assim que o mangá termina. E o Yami tá usando uma espada improvisada ali, que pode ter sido criada a partir do galho, de algum galho da árvore da vida do Vengeance, né? Ou pode ser que tenha sido feita através de algum galho da Clifote, já que a magia dele é magia de escuridão e que tem total afinidade com o submundo. Isso poderia inclusive dar a ele as propriedades da Clifote, né? E aí misturaria com a magia dele e causar um dano assim, muito grave no Lucifero sem matar. Mas aí o Yami ia ficar muito pica. Se a espada tivesse sido criada através da árvore do Vengeance, né, que como eu já expliquei aqui no canal, é a árvore da vida, que é o lado oposto da Clifote, pode ser que o Yami consiga abrir um portal para que anjos do Sephiroth entrem nessa batalha e ajudem ele nessa luta contra o submundo. Isso faria muito sentido, já que os dois são os únicos que podem abrir o portal ali alimentando a Clifote. Então o próprio Nath, que tem muito conhecimento sobre demônios e também teria sobre anjos, né, e regiões celestiais, porque o estudo de uma coisa acaba implicando no estudo da outra, né, até porque as duas árvores estão completamente conectadas simbolicamente. Enquanto ele esteve fora ali da batalha, ele tem explicado algo para eles, né? Para eles tentarem fazer unindo ali as duas magias e tal. E aí com o ramo da árvore do mundo e a magia da escuridão, eles conseguissem ali abrir um portal com o poder do Yami, né? Só que dessa vez celestial, para ter essa ajuda aí. E faria todo sentido, porque se o Tabata tá trabalhando tão a fundo com demônios, pode ser que ele vá trabalhar com anjos também. Mas vamos ver o que é que vai acontecer na semana que vem. Deixa aqui o seu comentário sobre o capítulo, o que é que você achou. Só que apesar de eu ter gostado bastante, como eu disse na semana passada, eu já acho que tá na hora do Tabata dar algumas explicações pra gente. Porque senão só luta, luta, luta e mais questionamentos sendo levantados vai acabar ficando meio cansativo, né? Então a gente espera algumas explicações. A gente está esperando muito ainda alguma coisa, alguma informação sobre o passado do Asta. Eu acho que está demorando muito para ele inserir, mas eu também não vou questionar muito não, porque o Tabata sabe o que faz. Ele sempre acaba me surpreendendo todas as vezes que eu questiono as atitudes dele. Então, bom, gente, até o próximo vídeo. Muito obrigada por chegarem até aqui. Vocês são lindos. Amo vocês. Até a próxima. Tchau.